todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Se você sabe, cante. Diga: tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós. Diga: um caminho para onde posso me achegar. Somente pelo sangue. Levante suas mãos, igreja, que nos lava, que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus, que nos faz e que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. E nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Diga: teu sangue, leva-me além, a todas as alturas, onde ouço fala de tua justiça pela minha vida e pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue que nos lava, que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Diga: nada além do sangue. Nada além do sangue, nada além do sangue De Jesus, que nos faz brancos como a neve, e que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. E nada além do sangue de Jesus. Levante suas mãos aos céus e grite que você é livre. Eu sou livre. Diga, igreja: eu sou livre. nada além do sangue, e nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Levante tua voz e grite bem alto que você é livre. Eu sou livre. Eu sou livre. E nada além do sangue, e nada além do sangue, e nada além do sangue. Jesus. Diga que você é livre, igreja. Mais uma vez: eu sou livre. Nada além do sangue, e nada. Pega o volume na tua voz e grite que você é livre neste lugar. Quantos livres? Eu sou livre. Eu sou livre. nada além do sangue. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez, diga que você é livre.
Pega tuas mãos e declare isso. De Jesus, que nos lava e que nos lava dos pecados e nos traz restauração. E nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, secos como amigos de Deus. Nada além e nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. nada além, nada além do sangue. Nada além do sangue que foi vertido naquela cruz. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Se você puder levantar suas mãos e dizer palavras de adoração a Ele que está neste lugar. A sua voz, igreja do Senhor. Diga mais alta a sua voz, diga mais alta a sua voz. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos em meio às tribulações. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Se você sabe, cante, diga: vitorioso és, vitorioso é na tempestade. Teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá, eu te adorarei. Muralhas vão cadeias irão se romper enquanto adoramos. Diga isso, igreja: vitorioso és, vitorioso és na tempestade. Os reinos vêm e vão, teu trono assim
és, que vem aos céus, que vem aos céus. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso, diga vitorioso é, vitorioso é. No teu trono acima está teu nome imutável, como um trovão, vem, impetuoso, poderoso é, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos. Grandioso como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, que vem aos céus. Nós proclamamos, poderoso és. Levante suas mãos e diga: vitorioso és, vitorioso. Infalível Ele é, os reinos em vão. Teu nome mutar, diga como um trovão, impetuoso. Que vem aos céus, que vem aos céus. Como um trovão, Ele está aqui nessa noite, impetuoso, poderoso. Onde a presença de Jesus está, ali a liberdade, ali a cura, há prodígios e maravilhas. Que vem aos céus, que vem aos céus. Nós proclamamos, nós proclamamos. Vamos! Como um trovão, como um trovão. Eis-me aqui, endireço. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui. Eu sou teu e tu és meu. Levante suas mãos e diga: minha vida dou. Sim, Senhor, rendida a ti estou. E pra sempre cantarei. Paz em mim, O teu querer. diga à igreja: minha vida, a ti, Senhor, e pra sempre
mãos, diga: minha vida dou a ti. Minha vida. Faz em mim. Diga: minha vida, minha vida. Se renda a Ele mais um pouquinho aí, se renda a Ele. E faz em mim. Tu és o que a minha alma espera, a fonte da vida que me encontrou, o Messias, o Salvador. Diga: tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. és o dom de Deus. O Messias, o Salvador. Diga: dai-me de beber, e dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Levante suas mãos e diga isso: não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já. Dai-me de beber, e dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei, e não precisarei aqui Voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi eu falar. que tu és o quem a minha alma Esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, és o dom de Deus, Deus, o Messias, o meu Salvador. Dai-me de beber, e dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei, e não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi. Eu falar. Diga: dai-me de beber, e dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu. Falar. Diga: tu és o quem a mim. Minha alma esperou. A fonte A fonte que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Salvador. Diga: tu és, igreja. Tu és porque a minha alma esperou. Esperou a fonte Da vida
Será que você pode levantar as suas mãos assim e adorar? Tu és Eu queria que você abrisse a sua alma nesta hora, minha alma se derramasse diante do Todo-Poderoso. Ele, Jesus, estar aqui nessa noite. Você tem toda a liberdade para adorá-lo. Ele estar aqui, você tem toda a liberdade para adorá-lo. o Messias, o Salvador. Dai-me de beber e dai-me de beber, pois tem Mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui pra me encher e saciar, uma vez que eu já ouvi. Dai-me de beber e dai-me de beber, pois tenho sede quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi. teu falar. Tu és o quem a minha alma Esperou a fonte da vida vida que me encontrou. me encontrou. És o dom de Deus. Deus, o Messias, o Meu Salvador. Diga, tu és o quem a minha alma esperou, a fonte da vida Que me encontrou. que me encontrou. és o dom de Deus, o Messias, o Salvador. Será que você pode adorar com uma salva de palmas para o Rei? Se é para Ele, é com glória, com aleluia. Exalte o Rei dos Reis nesta noite. Queria que você fosse se assentando devagarinho, por gentileza. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Você não entendeu? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Deus colocou no meu coração essa palavra. Eu quero poder, com muito entusiasmo, muita responsabilidade, trazer esta palavra da parte de Deus. O assunto que eu vou trazer, o tema, é sobre alegria. Essa palavra nos remete a muitos pulos, a muitos sorrisos, há muitas atitudes de alegria. Mas talvez, querido, esta palavra que eu vou trazer nesta noite, talvez seja uma palavra de confronto, talvez seja uma palavra onde, talvez você não saia muito gostando muito de mim hoje, mas qualquer coisa, depois eu estarei aqui, ficarei aqui, e você pode conversar comigo depois, se tiver alguma pergunta acerca do assunto. Mas eu não posso recuar diante daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu vim de uma família muito simples. Muito pequeno entrei na vida do crime, meus irmãos. E fiz coisas que não convém expor. Eu costumo dizer que o verdadeiro testemunho, o testemunho mais espetacular é o da minha esposa. Ela com uma idade de adolescente, aceitou Jesus, de adolescente para jovem. Ela aceitou Jesus e uma excelente filha. Minha esposa, uma excelente mulher, uma excelente mãe. Minha esposa é fantástica. Mas eu vim de um caminho muito triste, de um caminho muito difícil, porém um caminho que Deus me tirou de lá.
Aos 22 anos de idade, para 23, Deus me tira de lá. E durante esses anos nós estamos, depois que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu nunca mais saí da presença de Deus. Pastor Arnoldo, eu falo isso com muita humildade, muita simplicidade. Eu nunca soube durante essa caminhada de quase 30 anos o que foi viver tristeza, irmãos. Tipo, viver pelos cantos, não ter esperança, não ter expectativa. Eu nunca soube o que foi isso. A minha vida cristã, desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tive uma vida muito consistente, muito empoderante, muito convicta. É bem verdade que em alguns momentos eu precisei ter muita coragem para perseverar. É bem verdade que algumas vezes na minha vida eu tive que ter muita coragem para pregar as mensagens que Deus me dá. Mas eu vou lhe dizer que de 12 anos, de 10, 12 anos para cá, eu não prego mais na horizontal. Eu aprendi com o Espírito Santo a pregar na vertical. E a minha maior preocupação, querido, com toda sinceridade, da minha mensagem, não é você. Eu estou sendo sincero do fundo do meu coração para você. Mas é ser obediente ao Deus Todo-Poderoso. Aquele que me entregou a palavra, aquele que me entregou a mensagem. Aquele que tem responsabilidade, querido, e te conhece muito bem. E eu quero ser hoje, acreditar, que enquanto eu ministrarei para vocês, o Espírito Santo estará ministrando individualmente, de acordo com a tua realidade, de acordo com a tua verdade, de acordo com a tua situação. E eu queria, debaixo desse tema, sobre alegria, queria dizer a vocês que a alegria também é um fruto do Espírito. Por isso me remete, com muita responsabilidade, a dizer a você, que essa alegria, você pode usufruir dela nas horas mais difíceis. Você pode usufruir delas nas horas de dores, nas horas de perdas, é isso mesmo. Porque ela não é algo daqui, mas ela é algo de lá. Ela não é algo seu, mas ela é algo de Deus. E eu queria que, por favor, irmão, Filipenses capítulo 4, no versículo 4. Eu não sou bobo, né, pastor Arnoldo? Eu vou para Filipenses, que é o livro da alegria. Vamos todos juntos, 2, 3 e... Olha para o teu vizinho e diga, pode ser melhor. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Alegre-se sempre no Senhor, direi novamente, alegre-se. Quantos podem adorar o Rei Todo-Poderoso nesta noite? Alegrem-se sempre. Isso aqui não é uma palavra de motivação. Isso aqui não é uma palavra motivacional. Isso aqui é uma palavra que está escrito. Escute-me, por favor. A mensagem permanente dos Filipenses diz respeito à base de alegria cristã, ou a base da alegria cristã. A alegria cristã, ela independe das condições que nós nos encontramos. A alegria que vem de Deus, ela independe das nossas circunstâncias. Ela independe de condições externas que acontecem no dia a dia. E é possível, mesmo em meio a circunstâncias desfavoráveis, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à perseguição,
mesmo em meio a lágrimas, eu posso viver a alegria no Senhor. A alegria definitiva, ela surge da comunhão com Cristo, desse Cristo ressurreto, desse Cristo que é ressuscitado, desse Cristo que é glorificado. A alegria, ela surge dessa comunhão, dessa intimidade. Por toda essa carta de Filipenses, você vai ver Paulo falando de alegria. Graças a Deus que eu escolhi esse tema. E uma coisa que eu percebo é que ele sempre vai estar enfatizando que somente através de Cristo é que a gente pode alcançar uma alegria permanente. Talvez hoje chegou muitas pessoas aqui que não sabiam disso. Talvez chegou muitas pessoas aqui que pastor, o senhor não está entendendo. É você que não está entendendo, querido. Você pode experimentar essa alegria através da comunhão, independe do que esteja acontecendo. Isso é brilhante e é verdadeiro também. Eu estou aqui, mas o meu coração só está lá na pastora Denise. De vez em quando vocês vão ver eu chorar aqui, porque eu estou aqui pregando isso e pensando em algumas pessoas aqui. Vem na minha mente a pastora Denise, vem na minha mente a irmã Eli, vem na minha mente a filha do pastor Arley, vem na minha mente algumas pessoas. E eu lembro que eu sempre falo para algumas pessoas isso: um coração alegre é mais forte. Com um coração alegre, você tem mais ousadia, mais intrepidez. Deixa eu te dar uma notícia aqui, para os menos bonitos aqui. A alegria, um coração alegre, aformoseia o rosto. Oh, glória para nós, né, irmão? Oh, glória! Um coração alegre aformoseia o rosto. Um coração preocupado, você pode fingir, você pode guardar, você pode esconder, mas ele aparece na tua estética. Ele aparece na tua fisionomia. É impossível, irmão cristiano, é impossível não sentir alegria se olharmos para o grande e perfeito amor de Deus, o amor que Ele tem tido por nós. E se pensarmos naquilo que Jesus conquistou na cruz, para nós que acreditamos, uma alegria única nasce no nosso coração. Quando nós lemos quem Ele é, quando nós cremos em quem Ele é, quando nós passamos daquele nível de buscar a Deus pelos seus benefícios e entramos no nível de buscar a Deus pelo que Ele é, você nunca mais deixará de viver um tempo de alegria. Escute-me, por favor. Quando nós lemos esse texto de Filipenses, eu lembro quando Paulo escreve essa carta.
E o que me chama a atenção, que Paulo, que os teólogos dão um nome para esse livro sobre alegria. Eu lembro que Paulo, pastor, está preso. Parece que não conecta, mas ele está preso por conta da causa de Cristo, dando conselho para o povo de Filipenses: fazer tudo com alegria. Escute-me. E aí, ele escreve 4 livros na cadeia. Mas é uma das cartas mais efetivas dele. Ele escreve várias outras. Mas quando a gente olha para Filipenses, ele escreve, a gente consegue ver que é perceptível o coração e a afeição de Paulo nessa epístola. É perceptível ver a alegria que o cara está escrevendo, preso, mas com alegria. Você consegue compreender isso? Isso não é coisa de evangélico não, meu irmão. Isso é coisa de cristão. Isso não é coisa de gospel não. Isso é coisa de quem está em Cristo Jesus. E pregar para as pessoas acreditar nisso é bem complicado. Por isso que é bom pregar na vertical, sabendo que eu cumprirei e darei o meu melhor na pregação do evangelho desta noite. E quando eu olho para isso, quando eu olho para tudo isso, Paulo, ele tinha fundado essa igreja na sua segunda viagem missionária. Vocês conhecem, já foi pregado por muitas vezes aqui, o livro de Atos, capítulo 16, e do versículo 9 ao versículo 40, não precisa colocar. E nós vamos ver Paulo, na sua segunda viagem missionária. E uma coisa que me chama a atenção nessa fundação dessa igreja, é que ele começa com uma empreendedora e sua família, e com um funcionário público e sua família. É bem verdade que alguém, pastor Arnoldo, quer colocar aquela mulher lá como membro dessa igreja, a mulher que ele expulsa aquela legião de demônios. Eu não coloco, porque a Bíblia não coloca. É bem verdade que alguns historiadores e pregadores dizem que ela foi incluída, mas eu vou falar dos dois. Começa-se uma igreja, e essa igreja, eu não estou falando de qualquer igreja, irmãos, eu estou falando que a igreja de Filipos, ela foi a primeira igreja da Europa. E essa primeira igreja da Europa, ela não começou, irmãos, num grande palácio, ela não começou num grande auditório, ela começou dentro de uma casa. Você entende isso? Eu estou falando da Europa, onde teve grandes avivamentos, onde teve muita coisa extraordinária, onde passou por lá pessoas extraordinárias. Agora, eu olho para essa fundação, e isso aqui foi 10, 12 anos, ele escreve essa carta, depois da fundação, 10, 12 anos depois, ele escreve essa carta. É verdade que nesse inteirinho, ele vai lá, na terceira viagem, ele passa por lá, para ver como está o desenvolvimento daquela igreja. Mas agora ele está preso. Mas ele manda uma carta de alegria para aquelas pessoas. Escute, fique comigo aqui, por favor. Esse mesmo Paulo, quando Jesus disse aos seus discípulos para ficarem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, Atos capítulo 1, versículo 8, porque aquelas pessoas seriam testemunhas desse evangelho.
Acredito que dentro de um plano divino, Deus já olhava Pedro na Judéia, Filipe em Samaria. Já era plano de Deus tudo isso. Já era plano de Deus a conversão de Paulo. Quero dizer, por sua presciência. Já era propósito dele. Já sabia que ele, Paulo, era um vaso escolhido para ir até os confins da terra. Mas no capítulo 2 do livro de Atos, após esse revestimento de poder, Pedro se levanta agora, cheio do Espírito Santo, pregando o seu primeiro sermão. E a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converte no primeiro sermão, depois do revestimento de poder. Quase 3.000 almas. E no livro de Atos, no capítulo 3, aliás, Atos 3, acontece o primeiro milagre da geração apostólica. Aqui nós vamos ver o primeiro milagre. Mais uma vez, Pedro pregando, e quase 5.000 almas se convertem. Será que você pode dar menos glória a Deus aí, meu irmão? Primeiro 3.000 almas, depois 5.000. A gente quando ganha 10 aqui, a gente se anima todinho. A gente quando ganha uma, a gente se alegra. Porque a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E no livro de Atos, capítulo 4, nós vamos ver a primeira prisão dos apóstolos, a prisão de Pedro e de João. E no livro de Atos, capítulo 5, o primeiro pecado exposto, Ananias e Safira. E no livro de Atos, capítulo 6, em meio àquele momento de discussão e contenda, nós vamos ter a instituição dos diáconos. Dentre eles, Felipe, aquele Felipe lá que eu falei no início aqui, era o diácono, que pregaria em Samaria com poder. E depois Estevão, que no capítulo 7, Estevão, é o primeiro mártir a ser morto da igreja primitiva naquela época. Você está entendendo o cenário? No livro de Atos, capítulo 8, o evangelho chega pela primeira vez em Samaria. Só que ele não chega de qualquer jeito. Ele chega com poder. Ele chega com milagre. Escute, e no livro de Atos, capítulo 10, o primeiro gentio se converte, a saber, Cornélio, por intermédio de Pedro. E nesse interim, nós vamos para o capítulo 9, que eu deixei passar de propósito, mas esse livro de capítulo 9 do livro de Atos, Paulo, pegando cartas, ao caminho de Damasco, e ele vai com o propósito de matar os cristãos, ele vai com o propósito de prender o cristão, e nesse instante que ele sai a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo glorificado. Não foi com o pastor Raito, não foi com o apóstolo. Ele teve um encontro com Cristo glorificado. Eu não estou falando de visão, irmãos. Ele teve um encontro com Cristo glorificado. E nesse momento Cristo,
Ele diz: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Duro é para ti, Paulo, recalcitar os arguilhões. Nesta hora, eu posso visualizar Paulo cair no chão. E o interessante de tudo isso, que Paulo caído no chão, meus irmãos, ali naquele momento, Paulo caído no chão, Paulo agora, ele está no chão, não somente caído, mas ele está rendido a Cristo. Eu imagino aquele homem caindo prostrado. O propósito daquele homem era ir perseguir, prender e matar os cristãos. Porque ele já tinha passado por Estevão e segurado a capa, ele estava responsável pela morte de Estevão. Agora nas mãos de Ananias. Antes eu queria, capítulo 9, versículo 10 ao 15, por favor. Fique atento, por favor, na leitura. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Diga: Ananias. O Senhor chamou em uma visão. Esse aqui não é o Ananias da Safira, tá, irmão? Por favor. Esse aqui é o discípulo. Ananias, aqui estou. Ananias, aqui estou, Senhor. Respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada de... Isso aqui é demais. Isso que eu gosto de pregar de tete a tete, que na hora dessa eu já estava chorando, está tudo certo. Ele dá um endereço e pergunte, chegue lá, nesse endereço, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e indo impor-lhes as mãos, para que voltasse a ver, porque na hora que ele já cai sem visão. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com uma autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse: Ananias, vai. Por favor, Ananias, vai. Este homem, para mim, é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Tem quantos minutos aí, pastor? Ele disse que eu posso ir à vontade para não me preocupar com isso. Eu disse só para isso aí. Escute-me, por favor. Nas mãos de Ananias, as mãos de Ananias, elas foram usadas pelo Senhor Jesus para darem condição para Paulo dar continuidade ou dar início ao seu grande ministério. Ananias não queria ir. Eu imagino Deus falando para Ananias: Ananias, eu não sei o que Paulo significa para você. Eu não sei o que Paulo é para você. Mas para mim, Ananias, ele é um vaso escolhido. Você está entendendo porque você está aqui? Você está entendendo porque você está aqui? Eu não sei o que as pessoas falaram para você. Eu não sei o que você significa para as pessoas, mas eu sei o que você significa para Jesus. Você é um vaso escolhido.
E Ananias foi. Porque quando nós éramos mais novos, nós ia para onde queria e fazia o que bem entendia. E Paulo escreve uma carta para essa igreja que ele fundou. Preso, mas escreve a Filipenses. E quando ele diz eu, Timóteo e Paulo, coloca o coração na carta. Irmãos, Paulo iniciou a igreja e não deixou de rogar, não deixou de orar e nem de suplicar o amor que Paulo tinha por aquela igreja, irmãos. O amor que Paulo tinha pelaquela igreja, pelas pessoas. Paulo direcionou a eles e disse: fiquem tranquilos, pois aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. O que tem na carta de Filipenses como cerne, como estrutura? A alegria. Se nós fôssemos perguntar qual o objetivo da carta aos Filipenses, nós diríamos que ele escreveu para eles: vocês têm que ter alegria diante de tudo. Irmãos, eu imagino se essa palavra fosse de um pastor. Ainda bem que é de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E a própria carta tem uma divisão espontânea. Não é preciso ser muito teólogo para fazer essa divisão do livro. Ela é muito simples e fácil. Ela tem 4 capítulos. E ela tem 4 divisões. E todas as divisões é com alegria. E a primeira divisão que me chama a atenção aqui é Filipenses capítulo 1. A alegria em padecer. Repita comigo, diga alegria. Tem gente que está mudinho. Diga alegria em padecer. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Diga alegria em padecer. Quantos podem dar uma salva de palmas para Jesus Cristo? Paulo estava tentando gerar neles, que era para eles terem alegria em padecer por Jesus Cristo, em ser perseguido por Jesus Cristo. Nem sempre Deus vai aliviar a nossa carga, irmãos. Mas uma coisa é certa: quando Ele não alivia a carga, Ele está preparando a nossa estrutura e nos fortalecendo para que nós venhamos a enfrentar o que vier pela frente. Você está pensando? Para as pessoas que ainda não se entregaram para Jesus, há muitas coisas que acontecem por acaso. Mas depois que a gente entrega a nossa vida para Jesus, não tem mais por acaso. A gente consegue ver algo sendo desenvolvido por Deus, pelo seu Espírito Santo. Então, uma coisa que eu estou falando para vocês, que toda essa situação que muitas vezes Deus permite nós passarmos, para nos fortalecer, para nos estruturar melhor, para abrir a nossa visão, para ampliar a nossa visão, para aguçar os nossos ouvidos, é meio pique paradoxal. Por quê? O que Paulo vai dizer em confronto com os nossos amigos da autoajuda.
Ele vai confrontar os nossos colegas que pregam o mercado, o evangelho mercantilista. Ele vai confrontar. Isso aqui não é pastor Raito, não. Isso aqui é as escrituras. Que Paulo vai começar a confrontar o evangelho do mamão com açúcar. E aqui ele está falando sobre padecer por Cristo. Paulo está preso e está escrevendo para quem está livre, dizendo: te alegra, fica alegre. Ah, mas eu estou padecendo. Mas se alegra na hora que tu padece por Cristo. Cara, isso lá no meu estado, eu te dizer, tudo isso é muito louco, velho. Isso é o evangelho de Jesus. Aí eu entendo o seguinte: então a guarda pretoriana que os prendeu e as minhas cadeias contribuíram para o avanço do evangelho. Quem prendeu e o que está preso, ralando lá, tudo isso é para contribuição. Tudo isso é para que o evangelho se expanda. Tudo isso é para que o evangelho chegue até nós. Que louco isso. E aí, eu lembro, pastor Maurício, com Davi, Deus usa uma funda. Lá na nossa cidade a gente chama baladeira. Com Moisés ele usa um cajado. Com Sansão ele usa uma queixada de jumento. Agora Paulo aqui está dizendo: as minhas algemas Deus está usando para a cooperação do evangelho, para o progresso do evangelho e para a defesa da fé do evangelho. Sabe que defesa da fé é fazer uma apologia àquilo que a gente acredita. Irmão, a igreja brasileira, ela é tão fraca, mas ela é tão fraquinha, e eu me coloco junto também, eu sou brasileiro, que nós não gostamos de discutir Bíblia. Sabe por quê, pastor Arnoldo? Porque a gente não conhece. Eu duvido aqui, se chamarem nós para um debate sobre Bíblia, em quem você pensa aqui, irmãos? Quem você pensa? Eu penso no pastor Arnoldo, e você? Agora me diga uma coisa: numa igreja de quase 1000 pessoas, a gente vem pensar só no pastor Arnoldo, irmãos. Isso é uma covardia, irmão. Isso é uma covardia, irmãos. Olha para o teu vizinho aí, dá um sorriso para ele, por favor. Deus me defenderá, irmão, desse sorriso. Escute, por favor. Tudo que Paulo estava passando, ele entendia como progresso. Ele entendia como cooperação para o evangelho. Ele entendia como apologia para a fé dos irmãos acerca da vida cristã. Eu queria que você pensasse numa pessoa que está enferma agora. Pense em alguém agora. Feche seus olhos se possível. Pense em alguém. Pode pensar em algumas pessoas. Pode pensar em alguém que está passando um momento muito difícil agora. Que essa sua aflição, eu quero ser profeta, que essa sua provação, ou até mesmo esses cenários desfavoráveis, Deus está usando para o evangelho alcançar pessoas que estão perto de você. E como você se comporta diante de tudo isso, você pode ser testemunha para que o evangelho resplandeça naqueles que estão à sua volta. Deus permite tudo isso, mas Ele está olhando
para as nossas atitudes diante de tudo isso. Como é que os meus filhos, como é que os meus escolhidos, como é que aqueles que me confessaram diante de todo mundo lá, como é que eles se comportam diante das aflições, como é que eles se comportam diante das provações, como eles se comportam diante de tudo isso? Será que eles têm essa visão que Paulo tem? Que é ser testemunha, que tudo isso, dependendo da tua atitude, é fazer com que haja progresso no Evangelho. Escute, Filipenses capítulo 2, alegria em servir. Filipenses capítulo 1, alegria em... Está xoxo demais. Capítulo 1 de Filipenses, alegria em... Filipenses capítulo 2, alegria em servir. Receba aí, pastor Arley. Escute-me. Paulo dá uma receita, pastor Arley, aqui. Ele diz assim, ó: se vocês começarem, quer começar bem? Quero. Então, comece a considerar teu próximo superior a ti. Se você fizer isso, você já está no bom caminho. Irmãos, isso aqui bate de frente muito com os nossos colegas da rede social. Quando você começar a considerar o teu próximo superior a ti, você já está no caminho. Que caminho é esse, pastor? Da interação, do exercício serviçal. Agora Paulo, que não é bobo nem nada, vai trazer um dos exemplos mais fantásticos para a igreja de Filipenses. Ele vai trazer o modelo de servo na sua carta para ensinar os filipenses como eles devem servir com alegria. Sabe onde ele vai? Ele vai no capítulo 2, no verso 5 ao 11. Olha só o que ele faz aqui com a gente. Ele dá nas duas pernas da gente. Olha só. Capítulo 2, 5 ao 11. Menina, é rápido. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Recebe aí. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. A Bíblia é boa, não é? Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a força de servo, tornando-se semelhante aos homens. Vou já explicar para vocês. Tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que é estar acima de todo nome. Oh, glória a Deus, né? Para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos podem adorar ao Deus Todo-Poderoso? Já dava para terminar, não dava, pastor? Mas eu vou terminar já já. Escute-me. Aqui, ele usa a palavra kenosis, que significa não deixar de ser Deus. Escute. Kenosis significa o ato de esvaziar-se de si mesmo, sem perder a sua própria identidade. Isso é demais, velho. Esse Paulo era demais. Escute.
Jesus dizendo, abro mão dos privilégios para se tornar servo. E a expressão servo aqui é doulos, que significa escravo. Escute, por favor. Primeiro ele usa a palavra kenosis no grego. Não é deixar de ser Deus. E depois ele usa doulos, que significa também escravo. E Paulo dá o exemplo de Cristo como servo, para que os filipenses cristianos entendam que é necessário ter alegria em servir a esse Cristo que ele acabou de dar o exemplo, que se esvaziou de si mesmo, escute, e se tornou servo. E aí, João, irmãos, eu me emociono um pouco com tudo isso. Aí João, só ele escreve isso no capítulo 13. E no versículo 3 ao 5, ali no lava-pés, escute, 13, 3 ao 5, Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, oh, aleluia, que viera de Deus e voltaria para Deus, levantou-se da mesa na hora. Tu sabe por quê que ele levantou-se da mesa? Volta aí o versículo aí, por favor. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, tinha entregue tudo, que viera de Deus e voltava para Deus. Sabe qual era a discussão no capítulo ali? Era sobre quem era o maior. Ele estava ali, quem era o maior, porque eu sou o maior, porque tu é maior, porque tu é maior. Aí Jesus, sabendo que o Pai, pode passar, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou, eu não vou nem explicar o que é capa aqui, depois procure lá o significado de capa, no pastor Google lá, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-se com a toalha que estava na cintura. Para ensinar para eles que o maior não é quem prega, apesar de que a gente está servindo aqui, que o maior não é quem canta, porque quem canta está servindo também, mas o maior, talvez na tua visão seja o menor aqui, talvez seja o irmãozinho aqui que limpou as tuas cadeiras antes de você sentar, talvez o irmãozinho que resolveu a questão do copo para não deixar copo faltar para você. Porque o maior sempre será aquele que serve. Mas o interessante, pastor, é que ele só serve depois de dizer o que ele falou. Deus entregou tudo nas minhas mãos. Eu sei o que estou fazendo aqui e sei para onde vou. Aí eu escrevi uma coisinha aqui. Quando você tem convicção de onde você veio, quem você é e para onde você vai, você servirá como nunca serviu antes. O problema é que nós estamos perdidos à beira do caminho, não sabemos quem somos, não sabemos de onde viemos, e muito menos para onde vamos. Só que hoje Deus me traz uma palavra para dizer a você:
Você tem que saber da sua origem. Você tem que saber o seu propósito. E você tem que saber o seu destino. Se você souber isso, tudo que você fizer, você fará para as pessoas como se fosse para o Senhor. Aleluia! Aleluia! E aqui eu já estou indo para o final. Eu estou indo para o final já. Fique de pé, por favor. Cinco minutinhos, pastorzão, para encerrar. Filipenses capítulo 3. Alegria em crer em Cristo. Diga alegria em crer em Cristo. Aí Paulo sai chegando no verso 1, nos versos 1 do capítulo 3. Paulo diz que ele é hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, segundo a lei fariseu, circuncidado ao 8º dia, mas considero tudo isso por nada. Isso não é honra para mim. Escute. Aí ele diz: esquecendo do que para trás fica, e avançando para aquela, e avanço para aquelas que estão diante de mim. O que eu entendo desse texto? Fique comigo, por favor, já estou encerrando. O que entendo é que se você era muito preso no passado, tu não será produtivo no presente. É que se você tiver amarrado no passado, tu não desatará no presente. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? O passado. É por isso que você está depressivo, porque o passado te amarra, e você não consegue desenvolver no presente. Mas o Senhor está dizendo: eu posso hoje perdoar o teu passado e escrever uma nova história para você. E quem decide isso não é Jesus, ele já decidiu. Quem decide isso é você, porque perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. E eu quero ir para a última. E no Filipenses capítulo 4, a alegria em dar. Então, primeiro, a alegria em padecer. Capítulo 1. Capítulo 2, alegria em servir. Terceiro, alegria em crer. Quarto, alegria em dar. Mas bem-aventurado, Atos capítulo 20, versículo 35, é dar do que receber. Coloca esse texto aqui eu quero encerrar. Atos 20, 35. Eu pedi para colocar, pastores. A gente fala muito errado esse texto. Mas olha o contexto do texto. O contexto do versículo. É porque nós lemos só a parte B. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Olha aqui primeiro. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Meus irmãos, se nós nos unirmos hoje, se nós aprendermos o princípio de dar, nunca mais terá uma pessoa necessitada no nosso meio. Nós não vamos transferir responsabilidade. Nós vamos cada um aqui dizer: rapaz, eu vou lá no João, então eu vou lá no Roberto. Tu vai no Roberto, eu vou na Maria. Tu vai na Maria, eu vou no José.
E às vezes a gente quer ajudar tantos outros, e a gente esquece que do lado de nós, na nossa igreja, pertinho de nós, tem alguém que hoje talvez não tenha a sua janta, como nós temos a nossa janta, e temos dentro da nossa geladeira muitos alimentos. Mas hoje eu quero ser profeta para a tua vida. Ainda é melhor dar do que receber. Por isso, trabalhe arduamente, trabalhe com muita dedicação, porque Deus colocará pessoas próximas de você. Ajude pessoas, ame pessoas, cuide de pessoas. E hoje Deus nos trouxe aqui para dizer: tudo que você fizer, tudo que Deus permitir você viver, viva com alegria, faça com alegria. Não seja regido pelo cenário nem pela circunstância, mas seja regido pelo Evangelho de Jesus Cristo. Papai, eu dependo deste amor, e sem ti eu sei. Leva-me e leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo deste amor, e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. me vestiu com Roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Ok. Nós vamos fazer o seguinte: nós queremos ter um tempo de oração. Quero orar por você que está enfrentando uma luta difícil. Eu sei que tem muita gente enfrentando lutas e mais lutas, mas nós queremos orar por você. E como nós estamos com a igreja quase cheia, eu ia chamar o pessoal aqui à frente. Então levanta a mão e nós vamos até as cadeiras, certo? Aí você fica atento. Se alguém levantar a mão, ou você ora pela pessoa, ou você dá uma quadra para nós podermos transitar entre a igreja. Os intercessores já estão avisados. Você só levante a sua mão, fica com sua mão levantada até alguém ir até você. Você que está enfrentando uma luta, você que ouviu a palavra do pastor Rai sobre alegria, e tudo que você queria era um bálsamo de alegria na sua vida. Alegria no dar, alegria no servir, alegria no padecimento. Que nessa noite o Senhor possa encontrar os nossos corações, inundar as nossas almas de alegria. Acho que nós vamos precisar de uma luzinha aqui, só para nós nos localizarmos. Então liga uma luz, pode ser lá do fundo. Nós vamos cantando, e eu peço que você levante a sua mão, e nós queremos ir até você. Intercessores, isso, maravilhoso. Intercessores, algumas pessoas com a mão levantada. Eu quero pedir a você sair do seu lugar, ir até essas mãos, até os donos dessas mãos, e começar a orar por elas, interceder por elas, profetizar a bênção, e que grandes coisas aconteçam nessa noite em nome de Jesus. vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai, leva-me ao lugar onde só você e eu
amo meu papai. Eu dependo deste amor. E sem ti eu sei que morro. E leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Nem chegou na minha tormenta, me livrou em Meus problemas transformou minha tristeza. e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça. Me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Me chegou na Minha tormenta me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Eu quero que toda a igreja comece a orar. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está passando por um momento difícil. Nossa pastora está passando por um momento difícil. Eu quero convidar você que tem algum familiar, alguma situação, que você possa levantar um clamor e nós vamos fazer isso juntos. Vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pela nossa pastora e vamos orar por todos os nomes que você levantar agora. Você conhece pessoas que estão acamadas. Você conhece pessoas que estão em crise no matrimônio. Vocês conhecem pessoas que estão em crise no seu trabalho. Vamos levantar um clamor em nome de Jesus. Deus está neste lugar e Deus pode ouvir a nossa oração. Então comece a orar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor. Diga o nome dessa pessoa. Diga o nome, coloque essa pessoa diante de Deus. E vamos pedir a Deus que aconteçam grandes milagres nessa noite. Amado Senhor, amado Jesus, debaixo do teu bem, da tua graça, da tua bondade, nós nos levantamos como homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, necessitados da tua presença. Deus amado, nós clamamos por nossos familiares, por nossos amigos, ó Deus amado, por pessoas que estão carentes e necessitadas. Nós oramos por esta igreja, nós oramos por nossa pastora. Ó Deus, visita a nossa pastora lá na igreja, lá no hospital. A igreja clama pela nossa pastora, em nome de Jesus. Que grandes coisas aconteçam aqui, que pessoas sejam visitadas pelo teu Espírito Santo. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Eu te rejeitei. Isso, adore o Senhor. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada. E eu disse: és. Não me abandonou, não me abandonou. Todas as vezes que eu caí, Bastou eu falar pra você e ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Deus, nosso Pai maravilhoso, adorado e exaltado é o Senhor pelos séculos dos séculos. Esta igreja lhe ama, Senhor, e essa igreja lhe deseja dia após dia a viver com o Senhor, a viver para o Senhor.
Que isso, Deus, enche as nossas casas da alegria do Senhor, a alegria da salvação, o prazer de estar contigo. Deus amado, que nessa noite todo coração abatido seja transformado em um coração festivo. Todas cinzas seja transformado em risos de alegria. Transforma, que até a tristeza tenha que pular de alegria, porque o Senhor é bem-vindo neste lugar e em nossas vidas, em nome de Jesus. Celebre ao Senhor com alegria, celebre ao Senhor com alegria, aleluia. Eu vaguei, Oh Deus, o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. De igreja vaguei e eu Vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Só faltava eu perceber. aleluia, aleluia. Antes de se assentar, eu queria que você desse uma palavra de bênção para alguém. Se você tiver intimidade, poder dar um abraço nessa pessoa, abençoa a vida dela, profetiza alguma coisa boa sobre a vida dela, diga uma coisa boa para ela, coisa linda. Feito isso, tome seus lugares. Aleluia, isso. Aleluia, isso, vai se assentando. Nós vamos ver os nossos avisos, depois nós vamos ofertar, e depois eu quero trazer algumas notícias da pastora Denise, dos nossos dias aí, e logo voltaremos para as nossas casas. Vamos aos nossos avisos agora, só para nós ficarmos bem informados. Em Atos capítulo 9, versículo 31, a palavra do Senhor diz que a igreja ficava mais forte e com a ajuda do Espírito Santo, ela mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Tendo como base isso, no mês de março e de abril, em todas as sextas-feiras, às 15 horas, no culto do clamor do Templo das Nações, teremos a nossa Conferência do Espírito Santo. Se você quer buscar mais da presença do Senhor e crescer junto com a sua igreja, venha no mês de março e de abril, sexta, às 15 horas, no culto do clamor, Conferência do Espírito Santo. Você será muito bem-vindo. Imagina que você recebe uma pergunta. Quem é Jesus? Não sei, Para que serve Deus? também não sei. Para que serve a igreja? Não sei! Como você pode definir o contexto atual da religiosidade brasileira? Estou lhe respondendo, não sei. Muitas perguntas difíceis de responder, e é por isso que estão abertas as nossas inscrições para a Escola de Princípios online. Então você tem que fazer a sua inscrição, fazer esse curso e construir a sua base, porque não ter a resposta para essas perguntas é o grande problema da igreja evangélica brasileira. E nós precisamos estar à frente disso, nós precisamos ter uma base bem construída. Então busque as respostas para isso. Se inscreva, procure Evanise, a Secretaria do Templo e venha com a gente estudar na Escola de Princípios online. Santa Ceia Solidária do CEMEPAN. Dia 9 de março, nos cultos de Santa Ceia, o CEMEPAN estará arrecadando alimentos para ações sociais e de evangelismo que realizamos todas as semanas. Anote na sua agenda. Domingo, 9 de março, traga 1 quilo de alimento não perecível para o CEMEPAN e seja a resposta de Deus para aqueles que mais precisam. CEMEPAN, manifestando a fé através das boas obras. Aviso importante da nossa assistência pastoral.
A partir da semana que vem, no nosso culto de Santa Ceia, a entrada do estacionamento ocorrerá pelo portão da rua Carlos Gomes e a saída pelo portão da Avenida Presidente Vargas. Esteja atento aos nossos assistentes pastorais. E sentimos como se as coisas não estivessem dando certo. Mas queremos te lembrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está conosco. Ele é a nossa força, nossa rocha, nosso refúgio. Por isso, na quarta e quinta, dias 12 e 13 de março, às 19h30, te convidamos para o nosso primeiro culto de celebração de mulheres de 2025 com o tema Videira, que não nos falte alegria. As vagas para o dia 12 estão esgotadas. Reserve o seu lugar o quanto antes e não fique de fora da celebração do dia 13. Inscreva-se no link da bio do Instagram da igreja ou com a pastora Luísa. Culto de celebração de mulheres no Templo das Nações. Se você deseja rever os nossos avisos ou quer anotar alguma informação, acesse o QR Code que está aqui do lado do espelho ou aqui no fundo da igreja. Assista os nossos avisos. Templo das Nações 2025, o ano da glória da segunda casa. De vergonha com o tiozinho, o quê? Não fui eu que fiz, tá? Só para avisar, né, Joe? Meus irmãos, nós vamos ofertar o Senhor. Antes de nós ofertarmos, eu quero falar da pastora. Então, essa semana, foi essa semana, né, Israel? Que ela fez cirurgia de novo, né? Foi, né? Foi essa semana. Essa semana a pastora teve que fazer uma cirurgia, porque infeccionou. A gente colocou lá, né, algumas informações do grupo, infeccionou. Quem não sabe, nossa pastora, e eliminou um câncer que apareceu no seio. E dela foi uma cirurgia bem delicada, bem demorada, né? E daí ela teve um tempo de recuperação e daí ela precisou voltar para o hospital porque infeccionou, precisaram fazer uma limpeza, abriram ela de novo, colocaram um catéter, um negócio aqui em cima e tal. Mas ela já está bem, está abaixo de antibiótico, né? Está tomando bastante remédio, assim. Rose Flores diz que existe a possibilidade dela dar alta amanhã, mas uma coisa que nós colocamos lá no grupo, que é importante, que ela precisa do isolamento total, ela precisa se isolar, não dá para visitar ela agora. Tanto restringimos lá a entrada lá no hospital, né? Não, porque estava muita gente indo e ela não pode receber tantas pessoas assim. Nós pedimos a compreensão da igreja. E logo, logo ela vai estar aqui. Outro dia eu falei, pastora, a gente pode falar a verdade para a igreja? Porque às vezes as pessoas perguntam, né? E a gente diz, não, está bem, está melhorando. Aí eu falei, pastora, vamos falar a verdade? Ela, não, vai lá, pastor Arnoldo, fala. Daí a Rose esteve com ela, daí minha esposa, né, esteve com ela, daí eu pedi para ela relatar lá e colocou no grupo da igreja, para a gente saber bem a realidade do que ela está passando. Então, para as pessoas entenderem a gravidade, né, a gravidade da situação. Hoje ela gravou um stories, olha lá o Instagram da pastora, e ela colocou um stories lá, a Rose estava fazendo a unha do pé dela, e dela disse assim, ó, olha o que faz como é que ela usou o termo? Olha o que faz o medo de perder eu, colocou assim, eu me matava ainda. Então, é muito séria a situação da pastora, mas ela já está melhorando. Só queria trazer isso para vocês, enquanto nós vamos ofertar, que mesmo a pastora não estando aqui com a gente, eu convido vocês a seguirem, sendo fiéis, ofertando. Eu sei que os tempos são outros. Hoje a gente oferta muito pelo Pix, né? Aí na frente da sua cadeira tem o QR Code aí, mas continue ofertando. Eu vou aproveitar que não está sendo transmitido aqui, né? Está dando os comerciais lá no YouTube. Fala, meu povo querido, como é que vocês estão? Eu sou o pastor Arnoldo, um dos pastores do Templo das Nações. Agora, nós reservamos um tempo especial para você que está conectado aí em algum lugar deste planeta. Nós queremos falar sobre esse momento que é tão importante quanto a adoração, a palavra e tudo aquilo que acontece em um culto ao Senhor. Porque um culto ao Senhor é aquele momento em que nós fazemos um culto a alguém, a uma divindade. Nós cultuamos este ser, com músicas, com palavra, com testemunhos, com a bondade entre um e o outro. Então, esse momento é especial para você que nos assiste aí do outro lado da tela. Muito bem, deixa eu contar uma história para vocês que vocês vão entender muito bem.
Quando eu era criança, todo aniversário e todo dia dos pais era a mesma coisa. Eu pegava e ficava naquela alegria, porque meu pai, o seu Haroldo, sempre foi um homem muito presenteador. Ele tem prazer em dar presente. E eu queria dar presente também para o meu pai. E eu ficava pensando, o que eu posso dar para o meu pai? Como que eu posso abençoar a vida do meu pai? Como é que eu posso, o que eu posso fazer? E eu ficava calculando um monte de coisas. Então, a minha mãe, magicamente, aparecia com a possibilidade e sugestões de presentes. Lá se foram anos e anos de chinelo, de sapato, de pantufa, de camisas, de óculos. Uma vez eu dei um óculos Ray-Ban pro meu pai espelhado e o meu pai ficou meio desconfortável, mas feliz com a generosidade, com aquilo que eu dei de presente. Agora, no meio de todos esses presentes, você vai se identificar também. Quantas e quantas vezes você pode se perguntar da onde saía o meu dinheiro? Eu era uma criança e a minha mãe era do lar. A única fonte de renda era o meu pai. Da onde saía o dinheiro? Saía do meu pai. O meu pai dava o dinheiro para a minha mãe, para que eu, usando o dinheiro do meu pai, comprasse um presente para ele. Vou repetir. O meu pai dava o dinheiro para minha mãe, a minha mãe dava a sugestão de compra. Nós íamos lá e comprava o chinelo, o óculos Ray-Ban, a camisa, a pantufa e dávamos para ele. Qual a moral? Eu pegava o dinheiro do pai e comprava um presente para o pai. E ele ficava muito feliz. Ele ficava muito feliz. Mas o dinheiro era dele. Ele poderia ir e comprar o seu presente. Mas o que o meu pai via? A generosidade. O que eu quero dizer com tudo isso? Que quando você vai ofertar, você não vai dar o que é seu. Você vai mostrar a sua generosidade com tudo aquilo que Deus já lhe deu. Deus lhe dá e você mostra a sua generosidade e dá ao Pai e devolve a Ele com alegria no seu coração. Nenhum aniversário, nenhum Dia dos Pais, nenhum Natal, eu cheguei lá, toma aqui, Pai, esse presente. Não, era uma alegria poder dar o presente para o meu pai sem eu saber que o dinheiro era dele. Agora, você tem a oportunidade de ofertar a Deus, de dar a Deus como parte daquilo que Deus já lhe deu. O Senhor só quer ver a sua bondade, a sua generosidade. Eu quero deixar um texto de Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz: um homem não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Ele não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Vai amar um e odiar outro. Se nós amamos demais o dinheiro, nós vamos odiar Deus. E se nós amamos demais a Deus, nós sabemos lidar com o dinheiro. Essa é a lição. Pegue a sua oferta, pegue a sua contribuição, seja um dizimista dessa igreja, experimente devolver ao Senhor tudo o que Ele tem lhe dado. Agora, antes de orarmos, você vai ter aqui o QR Code, o qual você pode apontar o seu celular ou anotar o número do CNPJ e fazer a sua contribuição. Seja generoso, seja bondoso. E nós sempre falamos isso. Não dê com tristeza, dizendo, esse é um momento chato. Não! Seja aquela criança, seja aquele Arnoldo criança que jubilava quando podia dar um presente ao seu pai. Você pode dar um presente ao seu pai que está nos céus. E deixa que com certeza ele vai abrir um sorrisão e vai ficar feliz. Ainda que seja rabiscos no papel, mas é um pai feliz, orgulhoso, faceiro com esse filho que o presenteia. Faça isso, alegre, agrade o Senhor e aprenda a lidar com sabedoria com o dinheiro. Deixa eu orar por sua vida, para que então você faça a sua oferta. Amado Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso guardador, Tu és o nosso protetor. Jesus querido, eu oro ao Senhor pedindo que cada contribuinte, cada ofertante, cada dizimista possa fazer isso com um coração generoso, possa fazer isso como aquele Arnoldo criança dando presente para o seu pai, mesmo sabendo que o dinheiro era do seu pai. Amado Senhor, que nós tenhamos a consciência que tudo que nós damos para o Senhor nos deu primeiro. Por favor, que tenhamos esse coração ajudador de contribuir, de fazer história. Eu oro ao Senhor, abençoo cada contribuinte, cada ofertante, cada dizimista, que nada lhe falte na sua casa. Mas, pelo contrário, que ele tenha tanto a ponto de abençoar outras pessoas também. Essa é a minha oração, minha gratidão e o meu louvor ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Seja um ofertante, seja feliz e aproveite esse momento. Amém.